Vamos lá, mais uma aula aqui para o nosso curso de Golang. A gente já vai para a aula sobre arrays. Tem já várias aulas aí no canal do curso de Golang. Se você não tem acompanhado, dá uma olhada aí para trás. Hoje é array. O que é array? O array é basicamente uma lista de strings, números, qualquer coisa que pode ser colocada dentro de um array. Basta você em Golang definir qual o tamanho do array e qual o tipo. O tamanho, você tem formas de colocar ele indefinido, tá? Mas normalmente em Golang, quando o array é usado, você sabe o tamanho dele e dentro do array você coloca sempre os mesmos tipos. O array, ela tem um índice e ela tem o conteúdo que vai vir, normalmente. Então, no Go, o índice, ele sempre vai começar do zero. Aí vai ter o índice 0, 1, 2 e o item já vem na frente. O item 0 é tal coisa, o item 1 é tal coisa. O array funciona assim em Go, quase sempre do tamanho fixo e todos os elementos do mesmo tipo. Vamos criar um aqui só para a gente ver como funciona. Eu vou criar aqui uma variável chamada lista compras. Isso aqui é um padrão. Nomes de variável, normalmente você vai iniciar com a primeira palavra com letra minúscula e a segunda palavra você inicia ela com letra maiúscula, tá? Isso aqui é uma boa prática. Então aqui eu lancei uma variável, lista de compras. Agora eu vou colocar aqui o colchetes e vou definir o tamanho do meu array. O tamanho do meu array vai ser 5, vai ser 5 itens no meu array. Depois que eu defino o tamanho do meu array, eu defino o que ele vai ser. Se ele for números, ele vai ser int, né? Se ele for texto, string, se for booleano e assim por diante, né? Então aqui eu já defini que a minha lista de compras vai ser um array e ela vai ter tamanho 5. Agora eu posso lançar itens nesse meu array. Eu posso lançar manualmente, eu posso receber de um usuário, igual a gente já viu como é que na aula passada a gente viu como é que a gente pode interagir com o usuário, a gente pode receber do usuário. Depois a gente até pode fazer um exercício desse tipo. Mas agora eu vou lançar ele manualmente. Então eu vou escrever aqui lista de compras. Aí qual item que eu quero lançar? Eu quero lançar o primeiro item. Então eu vou lançar no 1? Não. Eu já te falei que o índice começa no 0. Então o primeiro item do array sempre vai ser o 0. O primeiro item que eu vou lançar vai ser o arroz. Então esse vai ser o primeiro item da nossa lista de compra. Aí eu vou selecionar aqui. Vou dar um Ctrl V. Segundo item, aí sim é o item 1. Vai ser feijão. Terceiro item, o item 2. O item 2 do nosso array, né? É o terceiro item da nossa lista de compra. Macarrão. O item 4 da nossa lista. No caso aqui do array é o 3, número 3, né? Vai ser leite. O item 5, que vai ser o número 4 aqui no nosso array, vai ser o café. Beleza. Aqui eu criei uma variável, coloquei o nome dela lista de compras, falei que ela vai ser um array de 5 posições e eu vou colocar strings dentro dela. Se eu fosse colocar números, eu colocava aqui int. Sempre tem que definir também, Go sempre define. Então, como é que eu mostro isso aqui na minha tela? Como é que eu mostro esse array, essa lista na minha tela? Eu mostro ele da seguinte forma. Eu vou criar um fmt aqui, vou colocar um println e vou colocar aqui, ó, lista completa. 2 pontos. Vou colocar a vírgula para concatenar e vou colocar aqui o nome da minha lista de compras. Beleza. Isso aqui já é para funcionar. Vou salvar aqui o arquivo. Vou até dar uma aumentada aqui. Go ramen.go. Beleza, aqui apareceu a minha lista completa. Arroz, feijão, macarrão, leite, café. Né? Tudo que eu coloquei dentro da minha lista. Como é que eu faço quando eu quero mostrar só um item aqui da minha lista? Por exemplo, eu quero mostrar só o feijão na minha lista. Eu quero pegar só o feijão e mostrar aqui na minha tela. Como é que eu faço? Eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou vir cá, eu vou copiar isso aqui, né? O meu println e vou colocar aqui. Só o segundo item. O segundo item aqui, no caso, ele está na posição número 1, né? Eu vou colocar aqui a minha variável lista de compras e dentro de chaves, eu vou colocar aqui o meu item. Se eu colocar 2, vai aparecer o macarrão. Então eu quero o item que está aqui na posição 1. Não é o segundo item da lista que eu quero? O segundo item da lista está na posição 1. O primeiro item está na posição 0 e o segundo está na posição 1. Então quer ver? Eu vou salvar aqui
e vou rodar o nosso código aqui de novo. Então, ó, na primeira mostrou a lista completa. Ó, só o segundo item é o feijão. Então, eu coloco aqui na frente da variável o número que eu quero. Outra forma bem comum da gente mostrar uma lista na tela é percorrendo ela item por item. Como é que a gente faz isso da maneira tradicional? Da maneira tradicional, a gente usa o for. Vou usar aqui o for, aí eu vou colocar uma variável i igual. Isso aqui a gente já viu lá na aula de for, né? Por que eu coloco a variável i aqui? Eu poderia ser qualquer variável a, variável x. Eu só estou lançando uma variável aqui. Essa variável i vai receber 0 logo de cara, né? Eu só estou lançando ela. E aqui eu vou colocar o meu i. Enquanto o meu i for menor do que a minha lista, então como eu sei que o tamanho da minha lista? O tamanho da minha lista eu posso saber aqui através do len. O len aqui é o tamanho da minha lista. Ele vai me retornar o tamanho da minha lista. No caso, eu já sei que a minha lista tem 5 itens, né? Mas vamos dizer que eu não soubesse. O len vai me dar o tamanho da minha lista. Então eu coloquei aqui o len para me saber o tamanho da minha lista. Coloquei a qual lista que eu quero saber o tamanho dentro do parênteses. Aí agora eu vou fazer aqui a implementação do meu contador, né? Que é o meu i que eu lancei aqui. Eu vou colocar aqui o meu i recebendo mais um. Sempre que ele passou um item da lista, ele recebe mais um. Chegou no tamanho da lista, no caso a gente já sabe que é 5, ele vai parar, certo? Então agora eu vou escrever o item na minha tela. Eu vou colocar aqui o fmt print ln e vou falar aqui, ó, item, e vou colocar aqui, vírgula, o i, que é o meu contador. Vou colocar aqui o 2 pontos. Por que eu tô fazendo essa concatenação aqui, ó? Então ele vai me mostrar na minha tela a palavra item, depois ele vai me colocar o número do item, né? 1, 2, 3, 4. Aí depois vai ter 2 pontos também na minha tela, certo? Aí eu vou concatenar aqui de novo e vou mandar ele percorrer a lista de compras. Agora, como em vez de eu colocar o número da posição que eu quero, eu vou colocar o i. Por quê? Porque o i, ele vai começar do zero, tá vendo aqui? O item vai começar do zero, então ele vai mostrar o primeiro item. Aí na segunda vez que ele passar pelo meu for, ele vai aqui o i vai valer 1. Aí então ele vai pro segundo item e assim por diante. Então por isso que funciona aqui com o for. Ele vai percorrer item a item da minha lista e ele vai dar um intervalo de uma linha, né? Aqui eu tô usando o println. Vou salvar isso aqui para vocês verem na tela. Eu vou inclusive aumentar aqui que agora vai percorrer a lista. Deu um erro aqui, né? Por que tá mostrando só feijão? Porque com certeza eu fiz alguma coisa errada, né? O que eu fiz de errado aqui? Eu copiei o número, eu pus o número 1 aqui. Não é número 1, é i. Tem que mostrar minha variável i. Vou salvar. Agora eu vou dar um clear aqui. Vou rodar o programa de novo. Agora deu certo, ó. Item 0, arroz. Item 1, feijão. E foi mostrando item a item, né? Usando o for, é assim que funciona. Vamos para a forma usando o range. Eu vou até colocar aqui, ó. Vou colocar aqui percorrendo, usando o for. Copiar. Agora a gente vai percorrer usando o range. Eu vou colocar aqui for. Agora eu não vou colocar i, porque já tem a variável i. Então eu vou colocar o nome completo, índice. Tá? Que o i normalmente significa índice. Aqui eu vou lançar o item e vou colocar ele recebendo o range da lista de compras. Beleza? Aí aqui embaixo eu vou escrever o item atual na tela. fmt print ln. Aí eu vou concatenar de novo daquela forma aqui, ó, vou item, vou colocar uma vírgula aqui para concatenar, vai escrever o índice, é a mesma coisa aqui, né? Aqui eu escrevi i, aí como eu já usei a variável i, aqui eu estou usando a variável índice. Vou colocar aqui os 2 pontos para escrever na tela também, igual eu fiz em cima, e vai escrever o item que eu quero que apareça na tela. Então, como é que funcionou aqui usando o range? Você vai criar um for, aí a primeira variável que você vai colocar vai ser o seu índice. Aqui você pode colocar qualquer nome, poderia ser o i novamente. Então, a primeira coisa que vai ser o índice e a segunda coisa vai ser o conteúdo. Por exemplo, aqui, a primeira coisa vai ser o 0 e a segunda coisa vai ser o arroz, certo? Então, aqui, essa primeira variável para o índice e a segunda variável para o item. Aí eu declarei essas duas variáveis, elas vão receber o tamanho da minha lista, vai receber toda a minha lista de compra. Aí para mostrar o item na tela, eu vou simplesmente dar um println e escrever o índice, que é a primeira variável, e escrever o item. Vamos salvar e vamos ver como é que isso aqui vai funcionar. Vou dar um clear aqui e vou rodar o nosso programa.
eu não queria uma separação, né? Eu vou criar uma separação aqui, ó. Criar aqui uma separaçãozinha. Vai se chamar separação. Vou rodar de novo. Beleza. Aqui a separação só para separar, hein? Ele me mostrou a mesma coisa da de cima, usando o for tradicional. E essa de baixo aqui é usando o range. O método mais usado aqui, normalmente, é o range, tá? A gente usa mais dessa maneira aqui. Mas o resultado vocês viram que é bem parecido, né? Aqui vai depender bastante do como você vai usar. E vamos dizer, então, que eu quero alterar um desses itens da minha lista. Como é que eu faço para alterar, por exemplo, o meu primeiro, o item 1 aqui da lista? Eu quero alterar aqui, vou colocar outra coisa, vou colocar feijão preto. E como é que eu faço para me alterar? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar a minha variável lista de compra. Eu quero acessar qual? O feijão. O feijão eu já vi lá que é o item 1. Eu quero mudar o valor dele para feijão preto. Então aqui já está feito. Eu vou só copiar aqui, né? Vou copiar a mesma coisa aqui. E vou alterar aqui só para a gente saber aqui, ó. Pós alteração. Beleza, então aqui eu fiz a alteração do item, do segundo item da minha lista. Eu salvei, já vou rodar aqui o programa pra gente ver. Eu vou dar só uma aumentadinha aqui, ó. E vou dar um clear. Beleza. Tá. Então aqui, ó, no começo ele me mostrou o segundo item, era feijão, tá vendo? Até aqui o programa tava rodando e ainda não tinha sido feita a alteração no item. Aí aqui nós alteramos o item, né? Colocamos aqui que eu quero alterar o item 1 para feijão preto, aí ele já me mostrou ele. Esse aqui já é pós-alteração. Então, sempre que você quiser alterar um item da lista, você lança a variável do nome da lista, qual a posição que você quer alterar e já lança o valor. O básico sobre arrays é isso. A gente quase não usa muito arrays em Go, porque a gente tem outro método de criar listas. Então, na próxima aula eu vou ensinar esse outro método, mas é bom vocês saberem pelo menos o básico de arrays. Provavelmente a gente quase não vai usar array no curso, a gente vai usar mais o slice, que é o outro método que eu havia falado. Na próxima aula a gente vai começar no Slice, então se inscreva no canal aí para você acompanhar a próxima aula, quando ela for lançada. Se você aprendeu alguma coisa nessa aula, curte o vídeo aí. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.